Já está para gravar a aula, tá certo? E aqui eu já vou compartilhar a minha tela, tá certo? Compartilhar essa tela aqui. Vou compartilhar. Aqui o texto. Alguém aqui ficou sem saber o que é semiatologia? Podem falar, meus amados. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Eu fiquei sem saber, né? Você não participou da aula, não foi isso? Da última aula? Deixa eu só colocar a tela aqui, tá certo? Vocês estão enxergando a tela aí? Patrícia, estás aí, Patrícia, também? Sim, professor, enxergando a tela. Tá dando para todo mundo enxergar. O texto está em grego, tá certo? Por favor, quem não teve contato ainda, tá certo? Fique tranquilo, a gente vai explicando aos poucos. Se você quiser abrir o texto, o nosso texto epicentral, onde é a parte teorética, teológica, que se diz respeito à semiatologia, é Filipenses capítulo 3, verso 7 em diante. Tá ok? Entrou aí a reverenda Patrícia, que está nos dando apoio. Não é isso, minha filha? Sabe não? É só colocar, é só abrir o fone. Tu tem que colocar em cima, na parte de cima do celular, tá vendo? Tem como se fosse um fone. Aí tu aperta nele e pronto. Aí tu vai escolher para ele não aparecer. Pronto, então vamos lá. Pronto, então vamos lá. A questão da semiatologia, deixa eu falar umas coisas bem práticas aqui. No livro de Karl Barth, Introdução à Teologia Evangélica, página 17, editado pela editora Sinodal, ela diz o seguinte, Karl Barth vai dizer o seguinte, a teologia é uma teologia simples, quer dizer, é uma ciência simples. Por que uma ciência simples? Porque é uma ciência... É uma ciência que parte do pressuposto de uma analogia. Por exemplo, vamos lá, questão básica de teologia. Fazer uma pergunta aqui a vocês. Deus tem mão? Tem braço? Tem perna? Não. Não. Isso é um recurso que nós chamamos de Seja bem-vindo, meu querido amado Diego Colossos. Veja, quando a Bíblia fala que não temas por... Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Destra é a mão direita. Quando se está falando de destra ali naquele texto, não está falando necessariamente que Deus tem uma forma corpórea. Porque se Deus tiver uma forma corpórea, ele é limitado. E se ele é limitado ao tempo e espaço, ele não pode ser todo-poderoso, onisciente, onipotente, porque ele está limitado. O que é análogo ao texto, mão direita, biblicamente, o lado direito, né, biblicamente, o Cristo está assentado à destra de Deus, como Romanos 8:32, é lugar de honra. E a mão, quer dizer, é a ação direta de Deus acerca do recipiente, que ali nada mais é do que o povo de Israel que vai entrar no exílio da Babilônia 150 anos depois dessa profecia. Por que eu estou dizendo isso? A semiatologia, né, que bem na verdade, se for no original, não é sêmia, é semiatologia em grego, é a ideia análoga à doutrina das percas. Por quê? Porque Paulo, como diz no livro Introdução à Interpretação Bíblica, de Craig Bomberg,
Robert Hibber Jr., William Clay, ele está utilizando o imaginário hebreu, como Davi fez. Davi chamou, lá no Salmo 23, Deus, né, do seu pastor. Ele é um pastor literal? Não, ele está utilizando a sua imagem, um reflexo do seu dia a dia, ele está fazendo analogamente para mostrar uma realidade. No caso de Paulo, a palavra zemia em grego era utilizado nas questões marítimas, né? Quando se notava no translado que, devido ao peso que existia na embarcação, as pessoas notavam... Seja bem-vindo, meu irmão Aristóteles. As pessoas notavam que, devido ao peso, não poderia concluir aquele translado, nem na questão do momento do qual foi designado a isso, outra vez não conseguiria sair do lugar. O que é que se fazia? Jogava a bagagem fora. Aí Paulo vai fazer isso, eu estou falando de miúdos, eu sei que as pessoas que participaram aqui, né, em outro momento sabem, mas para a gente dar continuidade eu preciso falar isso. O que acontece? Aí Paulo, ele faz um know-how histórico, ele fala um background da sua historicidade. Por quê? Porque a igreja está sendo atacada pelos judaizantes, mesmo sendo da cidade de Filipe. E o que é que acontece? Os judaizantes, né, como diz Robert Hibber, John Julius Stott, no livro Fontes Judaicas do Novo Testamento, os judeus, eles eram totalmente exclusivistas, particularistas, e eram pessoas que glamoralizavam dos seus feitos, eram meritocratas, principalmente do seu nascedouro, por ser descendente de Abraão direto, e por também das questões territoriais. Até hoje, as pessoas brigam pelas questões, pelos limitroformes territoriais de Israel. E quando chega na cidade de Filipe, as pessoas, os judeus, eles queriam Cristo, mas queriam um evangelho híbrido, com o rosto de Jesus, com o tronco de Moisés e com os pés da teologia talmúdica, perdão. Aí Paulo vai dizer, olha, Filipenses capítulo 3, verso 4, se vocês querem se gloriar, eu posso muito mais. Expressão em grego, egomarlon, que é uma expressão adverbial de identidade, que é para dizer, olha, vocês, em comparação a mim, em relação ao que eu fui, eu sou incomparável a vocês. Aí ele vai dizer no verso 3, 5 em diante. São aquilo que ele ganhou no seu nascedouro, embora mesmo sendo de Tarso, na Cilícia, mas Paulo, por uma questão de consanguínea, ele recebe essas questões direto. Ele diz assim, circuncidado o 8º dia, que é o Brit Milá, que é o pacto entre Deus e o patriarca Abraão, né, que é a circuncisão do prepúcio, circuncidado o 8º dia, sou da linhagem de Israel, é uma pessoa que não tem o seu sangue misto, né? Sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, eu falei da outra aula, a tribo de Benjamim, onde ficava o templo de Jerusalém, conforme Juízes, capítulo 11, verso 1. E, além disso, a tribo de Benjamim é as duas tribos que permanecem fiéis a Deus no que diz respeito às duas tribos do sul. Só que o nome de Benjamim, ele é absolvido quando o pessoal retorna do exílio da Babilônia e virou a metonímia, chamar aquele povo da região sul do povo judeu. E Benjamim, logo, o nome de Paulo é Saulo, né? Paulo é um título. Saulo é em homenagem nada mais nada menos do que o primeiro rei de Israel, que é Saul. Vocês estão me escutando bem? Não tá cortando nada não, né, amados? Tá tudo ok, né? Obrigado. Aí ele vai dizer, não é? Sou hebreu de Hebreus. Quando ele diz hebreu de Hebreus, lá no comentário de Daniel Stergon, do Comentário Judaico do Novo Testamento, só 15% dos judeus ortodoxos falavam palo hebraico. No caso, Paulo falava o palo hebraico, que é o hebraico antigo, né? O protótipo daquilo que se tem hoje do hebraico mishnaico. Mishnaico não. Do hebraico quadrático, né? Que nós chamamos. Aí ele vai dizer, hebreu de Hebreus. Agora ele fala dos méritos que ele adquiriu no seu nascedouro, né? E agora ele fala dos méritos que ele conquistou de forma própria. Circuncidado, aí vai dizer, né? Segundo a lei, fui fariseu, que os fariseus, eles são diretamente do grupo dos Rachidins, que é um movimento restauracionista a partir do 2º século a.C. Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo que há na lei, fui perseguidor da igreja. Perseguida a palavra diócolos, de onde vem a palavra diácono, que é a pessoa que corre com muito impulso e levanta poeira.
perseguidor da igreja, enquanto a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Aí Paulo, ele vai dizer, o que para mim era lucro, reputei-o por zemia por causa de Cristo. Todos esses títulos que o glamoralizavam socialmente, que tinham ascensão social, que era conceituado dentro do próprio judaísmo, ele lançou essas bagagens fora. E semiatologia é a doutrina das percas, é jogar a bagagem fora. Entendeu aí, Jefferson? Jefferson e Aristóteles e o pastor Rui Leite, né, que estão adentrando agora, que estão nos dando a honra, nesse momento, de estar aqui conosco, né? Jefferson, Diego, pessoal. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar aqui, isso foi o que nós falamos na última aula, tá certo? Essa é a primeira questão. Vocês estão vendo certo aí, amados, na tela de vocês? Tá tudo ok aí, meus amados irmãos? Vocês estão observando aí tranquilamente? Positivo. Certo, tá ok. O que está aparecendo na tela aí para vocês. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, né? Vamos tratar alguns assuntos que também está dentro do que se chama da semiatologia. Nós vamos observar isso, não é? Que é divina sensus angustia, que é o senso de angústia divina, não é? Dentro da perspectiva no que se diz respeito à questão da semiatologia. Isso aqui, meus amados irmãos, se vocês observarem isso aqui, é uma taça que não é vinho não, tá certo? Que eu sou abstêmio. Isso aqui é suco de uva, tá certo? Então, vamos lá. Divina sensio angústia, não é? E eu queria que alguém se prontificasse em nos ajudar. Dá para mostrar o texto aí, amados, na tela? Dá sim, professor. Tá? Dá para o senhor ler aí, meu querido e amado irmão Rodrigo? Opa, vamos aqui. Divina sensus angustia. O professor vai reclamar comigo aqui. Perdão. Vamos lá. O celebrado pregador escocês James S. Stewart fez uma declaração que é um tempo revolucionário e desafiador, porque desfere um golpe sagaz contra o orgulho e a autossuficiência do homem. É sempre sobre a fraqueza e humilhação humanas, e não sobre a força e a confiança do homem, que Deus escolhe edificar seu reino, e ele pode usar-nos não meramente a despeito de nossa mediocridade, incapacidade e enfermidades desqualificadoras, mas precisamente em virtude delas. É isto uma descoberta emocionante que pode revolucionar nosso panorama missionário. Veja só, o que é que nós observamos disso? Existe, dentro da perspectiva da semiatologia, existe uma desmeritocracia por parte do recipiente que a pratica. O que é isso? Veja, eu vou abordar, tá certo? Não é só em Filipenses, não. Filipenses é só o arcabouço teorético central, tá certo, meus irmãos? A gente vai dar um passeio hoje aí, se Deus assim permitir, dentro do corpus paulino, tá certo? Dentro da epistolografia paulina. Preste bem atenção. Se você observar dentro dos discursos paulinos, principalmente nos seus discursos epidídicos, vocês sabem o que é discurso epidídico, eu vou tratar sobre isso. Epidídico, deliberativo e judiciário, que é como Aristóteles divide as questões retóricas, que Paulo, mesmo em Tarso, na Cilícia, diretamente, acredito eu, que aprendeu, mas existe uma controvérsia
sobre isso, tá certo? E dentro do sistema sinagogal também existia, mas com outras questões fraseológicas. Mas veja, a questão da desmeritocracia, essa divina sensus angústia, esse senso de angústia que existe da parte do apóstolo Paulo, que só pode ser logo completada com a presença de Deus, é justamente o que existe dentro do que se diz respeito à zeniatologia. Por quê? Porque a zeniatologia, ela desnuda e demonstra a fraqueza do homem e sua interdependência divina para execução das suas tarefas. Por isso que nos versos posteriores do texto, Paulo vai dizer que fez tudo isso para que tivesse mais conhecimento de Deus e participar do seu sofrimento e aflição. Veja, o escritor ele foi fulcral, não é? Ele acertou em cheio esse pregador, James Stewart, quando ele diz isso, que fez uma declaração que é em um tempo revolucionário e desafiadora. Por quê? Desfere um golpe sagaz contra o orgulho e a autossuficiência. Qual foi a declaração de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9 em diante? Quando ele vai defender o seu apostolado e falando da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer o seguinte, que ele não é digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou e trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Nós estamos falando das cartas da prisão do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo ele está numa ambiência insalubre, numa ambiência tétrica, numa ambiência da qual pessoas saíam dali ou para a morte ou pessoas saíam doentes devido a um ambiente deplorável e execrável que existia. E Paulo ele deixa claro que a questão da perda dessas coisas que ele abjetou e entrou em caducidade na sua vida, e como no comentário Maia vai dizer, Paulo ganha perdendo. E veja, não está dentro do arcabouço do que eu coloquei, mas preste bem atenção que eu vou dizer, e quem já estudou comigo sabe. Tem um livro de David De Bruyn, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse camarada, que é chamado A Igreja Conservadora. O que é a igreja conservadora? Ele vai dizer que na igreja conservadora, a teologia e conservadora de uma igreja que não se dobra aos modos operantes divinos e nem se rende ao Zagster. Zagster quer dizer o espírito moderno, tá certo? É esse espírito, né, que permeia. O que é hoje que acontece? Hoje, a moda é dizer que a pessoa é bissexual ou que é homossexual. Inclusive, isso acontece dentro do quadrante das nossas comunidades eclesiais. A zeniatologia, meus queridos e amados irmãos, está sobre esse tripé que a gente pegou emprestado em David De Bruyn. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão... Deixa eu ver, peraí. Parece que tem uma mão levantada aqui, tem não. Tem uma mãozinha aqui, tá certo, meus amados irmãos? Se vocês tiverem com dúvida e quiserem participar, clicou nessa mãozinha, eu vejo aqui e vocês participam, tá certo? Caio já levantou a mão, pode falar, Caio. Ô, mestre, essa parte de David eu não entendi muito bem, não. De quem? De David De Bruyn, eu não entendi muito bem, não. Tem um livro chamado Igreja Conservadora que está... A Igreja Conservadora que ele trata a ideia da igreja que conserva o verdadeiro evangelho. E nesse tripé que ele coloca o que realmente a teologia corrige. Vamos lá. O que é que a igreja conservadora ela corrige? A ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. Vocês querem que eu escreva isso aqui? Parece que tem um quadro aqui ao lado, tem como escrever. Vocês querem? Vou escrever aqui. Tem um layout aqui. A igreja ela corrige
Tá dando para ver, amados? Tá dando para ver, amados? Positivo, Vamos lá. 5/5. 5/5. Então vamos lá. Anotem aí se vocês estiverem com um caderno. Vamos lá. Ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Vocês podem ver que tem um prefixo aí, perdão, né? Tem um prefixo, perdão, prefixo não, a raiz da palavra é orto, não é isso? O sufixo é que muda. Isso é uma análise, né, lexical, né? A gente vai analisar as questões da palavra. A palavra orto, né, que vem da palavra grego, que quer dizer a palavra em grego que quer dizer reto. O que é orto? Você vai para um ortopedista, é uma pessoa, é um doutor, né? Um médico que trabalha com a questão da coluna da pessoa. O que é que ele vai fazer? Orto quer dizer reto. Ele vai deixar a coluna da pessoa no estado, pelo menos, que seja plausível. Você vai no ortodentista. O que é isso? Vai tentar corrigir os seus dentes. Orto quer dizer reto. Doxa, da onde se origina doxia, quer dizer opinião. Ortodoxia, a opinião correta. Ortopraxia, a prática correta, prax, né? E a ortopatia, o sentimento correto. A semiatologia, ela trata esses 3 pontos de forma tranquila. Preste bem atenção que eu vou dizer a você. Dentro da conceituação cristã, dentro do padrão bíblico, uma das doutrinas centrais é a doutrina da renúncia, que tem tudo a ver com a semiatologia. Embora que não seja praxe dentro da ambiência da sistemática e da dogmatização cristã, a ideia, não é, de conhecimento correto, né, dessa questão da conceituação correta, é que qualquer pessoa que foi impactada pela graça salvífica de Cristo é uma pessoa que ela vai ter que romper diretamente com as questões relacionadas à sua vida outrora. Paulo declarou em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá em Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, que é feito conforme a imagem de Cristo. Você vê nos discursos de Jesus, nos discursos dos próprios apóstolos, todos eles, o chamamento e o conhecimento correto é uma alternância de vida a partir do momento que a pessoa tem um encontro real com Cristo. E a semiatologia nada mais é do que a doutrina das percas, que trata a respeito do que você deve abrir mão em relação à pessoa de Cristo para se tornar em semelhança dele. Isso é fato. Você acha que lá em Atos, capítulo 11, verso 36, quando a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, você acha que isso tem a ver com o quê? Porque os discípulos, nas suas ações, eles estavam em Antioquia da Síria, observavam que naturalmente as pessoas tinham a sua vida semelhante à de Cristo, porque isso é a questão do conhecimento correto no que diz respeito à Escritura. Vocês estão entendendo aí, meus amados? Caio aí, Caio. Sim, eu entendi, mestre, entendi. Pronto. Vamos lá. Ortopraxia. Na ortopraxia, a prática, né? A prática correta. A prática correta, ela só pode vir quando você tem um conhecimento correto das coisas. Você não pode, por exemplo, dirigir um carro se você não souber a conceituação correta de como se liga o motor, de como se dirige. E se você não fizer isso, na sua prática, você vai matar alguém ou até mesmo cometer um erro crasso e matar tanto você como as pessoas que estão ao seu lado. Ortopraxia, a prática correta, a semiatologia trata. Por exemplo, um dos grandes problemas que nós vemos hoje, e é totalmente gritante, é o quê? É a questão no que até tratei lá, quando nós estávamos na rádio, que é a questão da hipergraça ou da graça livre. Alguém sabe o que é isso aqui? Pode falar. Hipergraça ou graça livre. Vocês podem falar.
Ninguém nunca ouviu falar sobre isso? Ou será que minha internet caiu? Já ouvi, mas não lembro não, Tite. Só o irmão Flávio, mas ninguém ouviu falar sobre isso. Vamos lá. Existiam uns debates. Pode falar, Diego. Também já ouvi falar já. Pronto, veja só. O que é hipergraça ou graça livre? Veja só. Isso é um desdobramento do que nós chamamos de antinomismo, que até Paulo falou dos inimigos da cruz lá em Filipenses 3,19. E o próprio João escreveu o seu evangelho, e não somente o evangelho, mas também as suas epístolas gerais, as suas cartas gerais, assim como queiram falar, que trata sobre essa questão do antinomismo, que é aquilo que Andros Kontenberg e Mark Gruger vai falar no livro Heresia da Ortodoxia, que é prefaciado por nada mais nada menos que o Howard Marshall, que diz o seguinte: as heresias que nós temos hoje nada mais é do que elas são desenterradas e colocadas uma nova roupagem. O que é a questão da graça livre ou da hipergraça? É que Cristo salvou você, e se Cristo, naquele primeiro impacto, lhe salvou, absolutamente nada você precisa fazer para se manter dentro da aliança ou para que você possa ser salvo. Você pode praticar o que você quiser. E essa graça livre ou hipergraça, ela traz um modus operandi diferente daquilo que a ortodoxia cristã sempre falou e sempre colocou na sua pauta da transformação e da alternância de caráter que Cristo faz a partir de que ele encontra a pessoa que está desgarrada do seu aprisco. A hipergraça, né, que as pessoas chamam dessa hipergraça, é que você pode fazer o que você quiser, porque essa graça que é hiper, ela já salvou você. Eu não sei se vocês têm visto os debates que está rolando na internet com Silas Malafaia, Xuxa, e até o ex-pastor protestante, né, que agora virou um guru liberal de uma neo-ortodoxia pífia, que está atrás de uma retórica bem embevecida, de um falso intelectualismo, que é Caio Fábio. Veja só, o discurso em estado de putrefação do Caio Fábio, ele vai dizer que em nenhum momento Jesus condenou o homossexualismo. Veja, e nós devemos seguir Jesus, e não o discurso de Paulo. Veja, ele coloca em xeque a questão da indestrutibilidade da Bíblia e da inspiração bíblica, porque ele está arrogando para si uma ideia de que o próprio Jesus não falou sobre homossexualismo, não falou sobre prostituição, não falou sobre outras questões que dentro do próprio cristianismo é conhecido como obras da carne, que o apóstolo Paulo cunhou a partir de Gálatas, capítulo 5, verso 19. E essa graça livre, tem até um livro de Wayne Gunner, que é um debate nos Estados Unidos, onde pessoas que tiveram impacto, principalmente dos anos 70 e 80, aquela ideia daquele movimento hippie, né, sexos, drogas e rock and roll, que traz essa questão da graça livre, você pode fazer o que você quiser. Só que isso, essa praxe é diametralmente oposto à realidade cristã. E na semiatologia da praxe de Paulo, ele vai dizer que a praxe dele é para ser semelhante a Cristo. Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi achado dentre os homens, e como homem foi obediente até a sua morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. O arquétipo de Paulo é a pessoa de Cristo. E essa renunciabilidade que existe dentro da prática cristã, ela é observável a partir de Cristo. Não que Cristo renunciou à sua glória, mas que nós chamamos essa questão dessa gnose, da quenose de Cristo, nós chamamos essa quenose do período de humilhação. Que Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, se submeteu à humilhação humana. E quando nós olhamos Cristo como arquétipo, qualquer pessoa
pode fazer o ato de renunciabilidade de Cristo. Por exemplo, a semiatologia traz essa prática. Veja, se a semiatologia tem essa prática, né, de ser imagem e semelhança de Cristo e ser isso observável, veja, uma pessoa pode deixar de ser homossexual, sim ou não? Se ele tem que jogar as bagagens fora. Com certeza. Com certeza. Essa é a ideia da semiatologia, desse abandono do ego, do eu, essa destruição do velho homem, dessa renovação de entendimento. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos membros como sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos transformeis, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 6 e 11, Paulo vai dizer: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que... Filmou aí, né? Considerai mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine tanto o pecado mortal para lhe obedecerdes às vossas consciências, nem tampouco apresenteis vossos membros como instrumento de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei e não estáis debaixo da graça. Por exemplo, existem teólogos liberais que vão afirmar peremptoriamente que o espinho que Paulo tem na carne é devido ao seu eu homossexual, que quando estava na cidade de Coríntio, que é patrona pela a questão de Apolo, que é homossexual, que é irmão da deusa Diana, que é patrão da cidade de Coríntio, onde existiam os sacerdotes homossexuais, tá certo? Que as questões relacionadas aos cultos libertinos, onde tinham contato homossexuais. E as pessoas disseram, os liberais, que o espinho na carne do apóstolo Paulo é porque ele era homossexual. Tem duas pessoas aqui levantando a mão, e eu vou deixar falar que é Caio. Não precisa não, minha filha. Muito obrigado aqui. Nós estamos aqui com a nossa ajuda da sonoplasta e cameraman Patrícia. No caso é câmera Gil, não é? Que é mulher. Caio, pode falar, Caio. Ô, mestre, esse exemplo que o senhor falou da mitologia sobre negar o eu... Fala mais alto aí, mestre, também, por favor. Esse exemplo do negar o eu, ele se assemelha muito à questão também do ato de sacrificar-se também, né? Não, com certeza. Show, cara. Pode falar. Você vê, eu vou me ater a Filipenses, que ele fala alguns versículos sobre a disposição dos irmãos de se doarem, né, em relação à causa dos tessalônicos e também da preocupação que tiveram com o seu pastor, né? Isso remete muito à questão do negar a si mesmo, mas também do sacrificar, de entender que a linguagem do reino ela tem uma linguagem diametralmente oposta a uma linguagem do mundo, né? Que fala que a linguagem do reino é que primeiro vem o próximo, depois vem eu, né? Ah, com certeza. Muito bem colocado, viu, Caio? Você é uma mente brilhante. Tá certo? Pode falar, Diego Colosso, que levantou a mão também. Pode falar, reverendo. Então, meu nome, mestre, graça e paz aí para todos, aqui saudações do Rio de Janeiro. Então, essa hipergraça aí, que muitos aderem a ela, é uma graça que acaba se transformando em uma desgraça, né? Porque é uma graça que prega um tipo de evangelho sem cercas, sem restrições, sem renúncia, onde Cristo Jesus ele já se sacrificou e dentro dessa graça o cara está sujeito, então, a fazer coisas que ferem os princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Como, por exemplo, o próprio Caio Fábio aí, né? Foi uma mente brilhante, só que hoje tem uma mente deturpada. Ele defende que o cara pode ser homossexual na sua prática e está tudo certo. Só porque ele tem um filho. E eu sou totalmente contra, porque eu dentro dele não tenho vergonha de dizer, eu tenho um irmão meu mais novo que ele é homossexual. Aí por ele ser da minha família, eu vou ser a favor do homossexualismo, então eu não vejo isso dentro dos ensinamentos de Cristo Jesus. Então essa proposta da semiatologia é show de bola, porque ela se conecta, se harmoniza
com o evangelho de Cristo Jesus e com a ótica paulina, porque dentro da graça tem que haver limitação, tem que haver restrição, senão eu vou fazer o que eu fazia no passado antes de Cristo, aí complica. É verdade, você vai se tornar, né? Por exemplo, os cristãos do primeiro século, eles foram chamados de antigêneros por Nero e por toda a pleiade, se é que eu posso chamar assim, de imperadores, porque os cristãos, eles eram héteros normativos, diferente do que a proposta dos demais imperadores. Ele não está aqui hoje, não, o imperador Cláudio, né, que é lá do Ialto, que eu brinco muito com ele. O único imperador que não era homossexual dos 12 Césares, quem vai dizer isso é seu tônico no seu livro, os 12 Kaiser Césares, é Cláudio. Todos os outros, todos, sem exceção, eram homossexuais e libertinos, e alguns deles pederastas. Por exemplo, no caso de Nero, ele teve relações, conjunturas carnais, consensual com as... consensual, não estuprou, Fernando. Consensual com a sua mãe e com a sua irmã. E quando a sua esposa morreu, ele queimou 10 anos de incenso da Índia, e quando ele passa na sua marcha triunfante em Roma, ele encontra um jovem chamado Espúrio, de 16 anos, do qual porque lembrava o rosto da sua esposa, de onde ele manda cortar o seu órgão genital e se casa com ele. Fora aqui, por exemplo, a própria semiatologia na aplicabilidade, Paulo vai dizer em Filipenses 4:26, na leitura, Paulo vai dizer, os santos da casa de César vos saúdam. Paulo está no sistema prisional romano que fica embaixo da casa de Nero. E o evangelho que Paulo pregou a essas pessoas, porque Paulo vai dizer em Filipenses 1:12, eu quero cientificar-vos, irmãos, que as aflições que aconteceram comigo serviram para maior progresso no evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana está escutando o evangelho. Segundo Adolf Hanack, que é um historiador liberal, ex-arminiano, já morreu, ele vai dizer que o evangelho ele começa a ter essa ascensão, né? Esse crescimento, não vertiginoso, mas um crescimento salutar, porque ele cresce no meio dos soldados romanos e algumas mulheres de alguns senadores se convertem ao cristianismo. E os soldados romanos, como eles faziam muitas campanhas militares em vários países, né, o evangelho mudava a vida daquelas pessoas. E esses soldados que viviam debaixo da casa de Nero eram homossexuais declarados, porque Nero fazia as suas festas, o seu culto a Baco, e ele se vestia com a roupa de leão e colocava homens e mulheres enjaulados e praticava sexo de todo tipo de libertinagem com essas pessoas. E Paulo disse que a semiatologia foi tão prática que eles homossexuais se transformaram em santos, como um referencial teórico do evangelho. Os santos da casa de César, quer dizer, os soldados, outrora prostitutos, né, inveterados, agora foram transformados e são chamados de santos. Veja, a semiatologia traz essa praxe, né, essa praxe que leva a pessoa a ser semelhante a Cristo. Mas alguém quer falar alguma coisa, meus irmãos? Caio, Diego, Pastor Rui. Quiser falar, fica à vontade, Pastor Rui. Tranquilo, meu querido. É que eu tô aqui no hospital. E aí eu tô só escutando. Tá certo. Tô Mas, esperando, minha irmã liberou, né? Teve alta da UTI, tá descendo agora pra enfermaria. E tô aqui acompanhando. Amém? amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Reverendo. Vamos lá. Mais ninguém quer falar sobre isso. Veja só. E o amaldiçoado, não é, do Che Guevara, o infeliz, ele disse uma coisa interessante, né? Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Essa é a ideia. O cristianismo, não é, ele é mais conhecido pela ortopraxia, né, da semiatologia, embora que não com essa nomenclatura, do que realmente das questões teoréticas. Por exemplo, Justino Mártire, que é um dos pais da igreja, né, que mostra que existe rastros do cristianismo dentro da filosofia, não é? Do logos espermáticos, né, que ele vai defender isso, ele tratava a ideia dizendo que muitas mulheres artesãs, né, do primeiro século e do segundo, não sabiam a grama de falar sobre o evangelho, mas as práticas dessas pessoas
os declaravam como cristãos. Inclusive, ele vai defender nos seus livros, nos corpos do seu livro, que o cristianismo era melhor para o Império Romano do que serem mortos pelos soldados do Império Romano, porque eles respeitavam as leis. Vejam, a prática do cristianismo fazia isso. E a ortopatia, o que seria a ortopatia? Orto quer dizer reto, patos quer dizer sentimento. Quer dizer, a semiatologia, ela não somente ortodoxa, não também somente prática, mas também ela traz o sentimento correto. Você sabia que muitas pessoas, devido à falta de ter esse sentimento correto, que advém de um conhecimento correto, pessoas são iludidas? Você sabia disso? Repita novamente aí, professor. Pessoas, por não terem o conhecimento correto do que se diz respeito às doutrinas centrais, inclusive da semiatologia, sei lá, de renúncia, as pessoas obtêm um sentimento correto. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Você está numa comunidade eclesial, está lá o pregador falando meio mundo de impropério, mas como ele tem uma boa retórica, tem um fundo musical por detrás, o que é que vai acontecer? Rapaz, esse camarada prega demais. Rapaz, parecia que o céu estava dentro do recôndito da igreja. O cara só tem um jogo retórico. Verdade. Fundo musical, levando as pessoas ao emocionalismo. Por exemplo, Marco Feliciano ficou rico com isso. Marcos Feliciano, ele ficou rico com isso. Várias pregações de Marco Feliciano, não estou falando mal dele, e parece que ele até mudou a sua vertente de pensamento, mas, por exemplo, ele dizia o seguinte, fazer manobras, né, psicológicas com pessoas, levantar a mão, a pessoa mesmo cristã, a pessoa rodava, aí, eu não estou dizendo que eu sou contra isso, certo? Mas levantava a mão, a pessoa saía correndo, até próprio Ben Henrique pegava seu terno com aquele fundo musical e passava sobre as pessoas caíam sentimento correto. Só para você ter ideia, uma das questões de Benihim é que ele... Rapidinho, segura aí o pensamento. Benihim, na igreja dele existe o trízimo, não é o dízimo. Sabia disso? Trízimo é 10% ao Pai, 10% ao Filho e 10% ao Espírito Santo. Pode falar, Diego. Não, mestre. Não, estou ouvindo aqui. É porque levantou a mão aqui, eu não vi, não sei se o senhor... Pode falar, Marcelo. Marcelo, você levantou a mão aí? Boa noite a todos, graças a paz. Amém. Estão me escutando? Assim, achei quando o senhor falou a respeito dessa igreja no qual ele sai rodopiando, uns pulam, o que há a dizer sobre essa doutrina? Essa doutrina, veja só, biblicamente, veja só, eu vou falar algumas coisas aqui, eu tenho problemas terríveis, né, quando eu escuto uma pessoa mandando, dê glória, levante sua mão, receba, e aquela coisa toda, porque assim, eu não vejo, nós não conseguimos enxergar o apóstolo Paulo, nem o próprio Cristo fazendo isso nas suas homilias. Se eu estiver errado, por favor, alguém quiser me dizer aqui, se eu estiver errado, pode falar, não tem problema nenhum, tá certo? Eu nunca vi. A gente não consegue enxergar isso. E quanto mais hoje, a defectibilidade intelectual que repousa sobre o Brasil é algo assim que é digno de ser observável através de estudos, porque só para você ter ideia, eu sou professor, né? E algumas pessoas aqui também são de escola militar dominical, vivem na universidade, tá Caio aí que, né? Eu sou sociólogo da Universidade Federal, teólogo, né? Rodrigo Salles tem essa experiência de lidar com pessoas. 55% dos brasileiros universitários são analfabetos funcionais. Você sabe o que é isso, né? Você está numa ambiência universitária que você não sabe ler aquilo que é dito. Imagine entender. E o que acontece? Aqui no Brasil, é como John Charles Halley disse, a falta da leitura bíblica.
ela faz com que as pessoas se tornem escravos do primeiro falso profeta que aparecer. É algo assim que é absurdo. Por quê? Porque as pessoas têm um sentimento errado. Rapaz, falou isso, eu estou sentindo, e se você observar, é só as coisas de questão positiva. Eu não estou dizendo que o cristianismo é extraordinariamente racional. Pelo contrário, Abacuque, capítulo 3, verso 2, ouvi a tua palavra e temi. Veja, é a ortopatia, o sentimento correto de temor. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Eu estive convosco em tremor, fraqueza e grande temor. Nada propus saber entre vós a não ser Cristo crucificado. Quando você tem o conhecimento correto, o sentimento correto que você tem em relação a Deus, quando ele faz essa sondagem dentro do âmago do seu ser, é a questão que você vai ter temor a Deus e respeito a tudo aquilo que está sendo emergido. É o que Paulo está dizendo. Existe muita epifania, muito grito, muito pulo, mas a falta de conhecimento é gritante, e por essa falta de conhecimento, o sentimento se torna errado. Por isso que a semiatologia de Paulo faz com que ele tenha o sentimento correto. Veja o que Paulo vai dizer acerca da igreja em Filipe, que ele está em amor, que eles cresçam em amor uns com os outros. O que é dito hoje dentro da... Essa é uma teologia da vingança velada, que é dentro do seio você... A pessoa que cantar a música Tem Sabor de Mel, dentro de uma comunidade eclesiástica, teologia da vingança. Uma das músicas, né, da cantora que tem um timbre de voz invejável. Todo né? respeito, mestre. A música Tem Sabor de Mel é uma das canções mais teológicas que existe. Só se for o contrário, né? É zoeira. Só se for o contrário. Não somente elas, mas outras músicas. É como o próprio John Piper disse, né? Uma pseudo-teologia faz que a pessoa tenha uma pseudo, né, percepção litúrgica das coisas. E se você observar, dentro da Reforma Protestante, Martinho Lutero, veja os hinos que Martinho Lutero compôs. Veja o hino que Horácio Sparfódio fez depois que perdeu toda a sua família. O hino, sou feliz com Jesus, meu Senhor, em paz a mais doce, se puderes gozar. Senhor, a mais dor, aflição sofrer, ó seja onde for, tu me faz saber que feliz com Jesus sempre sou. E veja como é o sentimento correto. Paulo está onde? Quando escreve a carta aos Filipenses. Paulo está onde? Preso na cadeia? Estava preso, né? Preso na cadeia. Vamos lá. Como essa carta é conhecida por Beggel, Calvino, Lutero, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, deixa eu ver mais aqui. Outros teólogos. O Maia, o próprio Hernando de Lopes. Essa carta, sabe como é que é? É conhecida Alegria, né? como Carta da Alegria. Veja. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai. Um cara que poderia ter qualquer... A gente vai estudar sobre isso, que é a Aristologia Paulina. Lá, acho que é a 5ª aula. O cara está numa ambiência totalmente desfavorável, preso de forma injusta. O sentimento... Perdão, meus irmãos. O sentimento que o apóstolo Paulo deveria ter é de angústia. Ser um depressivo potencial. Paulo está na cadeia, escreve para os irmãos que estão preocupados com ele, eu estou feliz. Porque a alegria cristã ela é supracircunstancial. Quer dizer, ela está acima das circunstâncias. Por isso que ela é parte integral do fruto do Espírito que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, verso 24. O fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Amém, reverendo Rui? Deus abençoe. Amém. Veja, o que é que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 6? Capítulo 6, não. 4, versos 6, 7 e 8. O que é que diz lá, Caio? Tu que gosta da carta aos Filipenses.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as coisas estejam diante de Deus pelas orações, pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de... Veja o sentimento. E a paz de Deus guardará os vossos corações. E ele vai dizer, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, se é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, isto ocupe o vosso pensamento. Vocês estão entendendo? A semiatologia está dentro desse prisma, né? Dessa tríade de argumentações. Vocês estão entendendo? Meu amigo Leandro, pregador oficial da Rádio Nova de Paz. Estou entendendo perfeitamente, professor. A primeira aula, eu pude entender um pouco, né? Só que hoje está ficando mais às claras, né? E hoje está para entender clara, né? Muito bem, muito bom, muito bom. Tá certo. Diego, e aí, Diego, que está estudando a primeira vez, está dando a honra ao nosso amigo Colossus aí. Como sempre, muito bom. Estou fechando a câmera aí para você não ficar vendo a vergonha aqui. Mas muito bom, mestre. E aprendo com o senhor aí nos grupos, pelas redes sociais, e é muito bom. Estou gostando. Amém. Louvado seja você. Olha, eu perto de você, eu me sinto como Abraão, perto de Melquisedeque, eu só dou o meu dízimo. Meu Deus. Mestre, sem querer interromper aqui, sem bagunçar, o senhor citou aí o termo, inclusive está lá em Filipenses, que gnosis, né, do grego, é uma área que eu gosto também, embora eu sou um analfabeto ainda no estudo do grego. Mas tem não sei se o senhor já ouviu falar no Eliade Galdino, já ouviu falar? Eliade Galdino? Não. Ele tem até um material aí que ele vai desenvolver falando sobre essa kenosis aí, né? Está inserido em Filipenses. Tem que ter cuidado para dizer que Cristo, o grande problema aí nessa kenosis é para não ter problemas em relação para dizer que Cristo abjetou toda a questão da sua identidade no seu período da encarnação, né? Aí tem que ter alguns, para não ter problema, mas eu vou querer observar isso também, tá certo? Quem trata muito sobre isso é o N. Gruner, né? O N. Gruner e até o próprio Grotius, que foi um teólogo reformado, advogado, na época de Calvino, que tratou sobre isso também, que trata também Millard Erickson, tanto na introdução à teologia sistemática, como também na sua teologia sistemática propriamente dita. Tá certo, meus irmãos? Podemos dar continuidade? O assunto aqui, esse assunto aqui. Pastor Rui, tudo ok, Pastor Rui? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Prestem atenção que eu vou dizer a vocês. A semiatologia, na prática, e outras coisas que a gente falou aqui, ela tem a questão da filosofia do sofrimento. Professor, o que é isso? Existe uma coisa chamada inteligência percebida. O que é isso? Inteligência percebida é o seguinte: você observa a realidade da vida por uma ótica diferente daquilo que é uma realidade normal. Por exemplo, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11, se eu não estou enganado. Ele diz o seguinte: lembra-te dos meus sofrimentos que aconteceram em Listra, Icônio e Derbe. Mas de todos eles o Senhor me livrou. Preste bem atenção. Quando Paulo está dizendo isso, é a filosofia do sofrimento de Paulo. Ele está dizendo o seguinte: que esses sofrimentos que aconteceram na minha vida me mostrou o quanto Deus me livrou de todos eles. Inteligência percebida, quer dizer, filosofia do sofrimento. Porque quando a pessoa entende a perspectiva desse naufrágio do velho eu, a pessoa tem um ideário diferente acerca, principalmente, do sofrimento. Em vez dele ficar abjetando o seu conhecimento de Deus, embora de estar murmurando
ou transpassando para Deus as questões do seu sofrimento, não faz nada disso. Paulo vai dizer em Romanos 8,18, ele vai dizer o seguinte: tenho para mim por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Filipenses não, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas pelas quais não se veem, porque as que se veem são temporais e as quais não se veem são eternas. O que Paulo está tendo? A zeniatologia, né, que é a doutrina espírita, ela faz com que você tenha uma percepção da realidade diferente do que uma pessoa normal. Primeiro, porque você tem o espírito da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. O homem natural não consegue discernir as coisas do espírito, porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém ele é discernido. Veja, Martim Lutero diz o seguinte: existem 3 formas de conhecer a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. John Calvino, do qual não morro de amores, mas ele deixou a sua contribuição, ele escreveu mais de 50 mil páginas. Só escreveu mais do que ele Calbart, que escreveu mais de 100 mil. Quase 500 anos depois. Mais de quase 500 anos depois, não é? Mas veja, Calvino sofria de enxaqueca. Com 4 anos perdeu a mãe, com 20 perdeu o pai, com mais 30 perdeu a esposa, perdeu os filhos, sofria de problemas pulmonares, a ponto de ser carregado para a igreja em cima de uma cama para poder pregar. E nenhuma das cartas dos seus escritos, das institutas e da sua ópera, né, das suas obras, nenhuma delas você vê uma frase de murmuração. Porque é uma inteligência percebida, existe uma filosofia no sofrimento, partindo do pressuposto que você entende que você tem que se... Certo? Não, tudo bem. Isso é verdade, dona Ana Carolina, isso é verdade, não é? Você tem uma percepção diferente da realidade. Por exemplo, hoje eu estou fazendo 10 anos e 11 meses de casado. Daqui a um mês eu faço 11 anos. E Patrícia vai receber uma medalha de ouro na próxima Olimpíada de me suportar esse tempo todo. Mas vejam, sejam bem-vindos, meus queridos irmãos aí que estavam na escola dominical. Veja, quando eu e Patrícia nós casamos, o presente que Deus nos deu foi um problema na coluna da minha esposa. Se esse problema não tivesse na coluna da minha esposa, algumas coisas acredito eu que não tinha desenvolvido, né, na perspectiva. Uma delas é a questão que a gente começou a aprender a depender exclusivamente de Deus. Patrícia, quando ficou com essa enfermidade, saiu do emprego, só eu, com várias questões que eu tinha comprado do casamento, Deus, através do meu emprego, conseguiu nos sustentar. Não é? E veja, fora as outras coisas, né? O trato que Deus sempre teve, dos recursos que Deus deliberou. Por exemplo, como até hoje, né? Minha situação financeira hoje melhorou um pouco. Mas quando eu entrei dentro do seminário, a minha situação financeira estava tão ruim que eu contei a minha história para o carroceiro, o burro chorou. Mas estou falando sério. E veja, mas Deus, pela sua misericórdia, não nos abandona e nem vai nos abandonar. Né? Minha esposa, veja, a gente conhece vários pastores, né? Minha esposa, daqui a pouco, vai sair um livro chamado Não Visitar um Problema Crônico. Quem conheceu vários pastores, eu conto nos dedos as visitas que nós tivemos em relação enquanto Patrícia estava nesse estado com esse problema de coluna. É porque a gente tem que ter uma percepção da realidade diferente. Era o que aconteceu com Paulo. Veja, é o que aconteceu com os mártires da história da igreja. O sofrimento, ele se viu para aproximar as pessoas de Cristo. E Paulo disse em Filipenses 3:10, ele vai dizer o seguinte: para entender o poder da ressurreição de Cristo e participar das suas aflições. Pode falar, Caio. Marcelo,
Primeiro está Marcelo aqui. Pode falar, reverendo Marcelo. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Marcelo? Alô? Opa. Pode falar, Marcelo. Não, porque assim, essa mão já tinha levantado, eu esqueci de tirar. Desculpa. Pronto, certo. Graças a Deus, meus irmãos, podem falar. Viu? A gente só está no meio, eu acho que não chegou nem 15% aqui dessa aula de hoje. Ou coisa a gente vai dar continuidade, enfim. Vai aprendendo junto. Permissão, mestre, rapidinho. Estou ouvindo aqui, eu até escrevi aí, né, para não atrapalhar, mas essa percepção, essa filosofia do sofrimento paulino, como do próprio João Calvino também, né, que eu também não morro de amores, mas ele deixou esse exemplo, que o cara não murmurou, como o apóstolo Paulo, é algo interessante, porque Diego Colossus, quem me conhece sabe, alguns se escandalizam comigo, mas eu procuro ser muito transparente e me esforço para não ser um hipócrita. Me falta muito ainda essa maturidade para ter essa ótica, porque na minha pequenez, né, eu já tentei colocar Deus na parede. Por algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo o porquê disso, estou procurando andar correto. Mas, na verdade, a vida do cristão é essa. Mesmo a gente se esforçando para andar correto, a gente vai trilhar muitas vezes por caminho de sofrimento. Não aqui trazendo uma teologia da desgraça, uma teologia do sofrimento. Mas para a gente ter uma maturidade para lidar com isso. Problemas financeiros também. Estou aí trilhando para dar uma melhorada, mas sempre foi uma luta na minha vida. Mas em todos os momentos, Deus ele sempre deixou um bálsamo. Mas às vezes o que falta é essa maturidade do apóstolo Paulo, de João Calvino e muitos cristãos que viveram situações realmente difíceis, que a gente não passa nem perto, né, no nosso contexto, apesar dessa situação horrível política que passamos, mas a gente não passa nem de longe do que eles passaram na época, e mesmo assim, alguns casos, como o senhor sabe melhor do que eu, alguns iam morrer glorificando a Jesus Cristo. Isso, na minha mente, é um impacto muito grande. Né? Não que eu vou espraguejar Jesus, sabendo que o cara vai me matar aqui no Rio de Janeiro, vai me entupir de tiro, e eu sabendo disso como cristão, vou falar assim, ó, glorificado seja o teu nome. Então, é algo interessante, né? Então, dentro disso daí que o senhor está trazendo, já é um grande ensinamento para a gente que é cristão. Mas veja, e não é só isso. Dona Ana Carolina, que está participando, perguntou aqui, vai ficar sim, esses slides ficarão disponíveis sim no grupo, tá certo? Preste bem atenção, perdão. Veja só. Leonardo Evenrio, ele disse uma coisa bem interessante. Os cristãos de hoje, eles oram por mais por bolsos cheios do que por santidade. Veja, no próprio livro dele, Porque Tarde o Pleno Avivamento, eu aconselho vocês a lerem esse livro. Se você já leu, releia. Tá certo? E ele vai dizer o seguinte, a igreja primitiva, não estou dizendo aqui no franciscanismo, mas era casada com a pobreza. Nenhum dos apóstolos, não estou dizendo que a pessoa não pode ficar rico longe de mim, mas nenhum dos apóstolos foram ricos. Tem a história de Felista e Fortuna, duas mulheres, né, que eram amigas, uma era dona e a outra era empregada, que preferiram morrer no Coliseu Romano do que negar a Jesus. E Felista era rica. E tem mais, ela estava grávida na época que ela foi condenada a morrer. Só que ela não podia. Olha aí o livraço aí, ó. Olha o livro aí, ó. Porque Tarde o Pleno Avivamento. Isso é um livraço, hein? Isso é um livraço. Qualquer livro de teologia sistemática não chega nem perto desse livro aí. Qualquer livro de teologia sistemática. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Mas eu ainda não li, não. Eu vou mandar no grupo. Eu vou mandar no grupo, tá certo? Mas vejam, nenhuma pessoa, né, que viveu essa zemiatologia, né, Felista e Fortuna, elas foram jogadas no Coliseu Romano, e Felista era rica, ela estava grávida. Ela esperou passar a gravidez, esperou, né, o seu tempo de resguardo e morreu. Estava nem aí. As pessoas do primeiro século, né, o evangelho chegou com tanta robustez para nós hoje por causa desse evangelho do mártir. E o próprio apóstolo Paulo gritou sonantemente para os anciãos da cidade de Éfeso, dizendo o seguinte, Atos 20, 24.
Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, do Evangelho da Graça de Deus. Quando Paulo chega na casa de Filipe, e o profeta Ágabo está lá, em Atos capítulo 21, ele pega o cinto de Paulo, o que é que ele vai dizer? Muitas prisões e sofrimento aconteceram do dono desse cinto. E o pessoal fica com lágrimas nos olhos, choram copiosamente, porque sabe que é Paulo. Aí Paulo diz, olha, chore não, irmão. Eu não estou pronto somente para sofrer, não. Estou pronto para morrer pela causa de Cristo. Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Existe uma combustão espiritual quando você enxerga o sofrimento de outra forma. Não existe essa teologia da desgraça que bem colocou Colossos, mas a gente tem que se ater a isso. E quanto mais as pessoas estão com as bagagens pesando na sua embarcação, você observa que as pessoas não têm essa ideia. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Por exemplo, o maior cenário de estado de putrefação moral e ético está no mundo gospel aqui no Brasil. Chame aí para sua... Vou sair dessa live hoje de crente, viu? Poxa, que é isso, não digo negócio desse, não. Mas veja, Caio, quer falar? Fale, Caio, perdão, pode falar, Caio, desculpa. Eu passei aqui despercebido e não me atinei a isso. Pode falar. Caio? Acho que ele... Se ele não tiver com raiva, né? Eu falei tanto que eu sei que ele não está. Mas vamos lá. Perdão. E você vê pessoas, por exemplo, como Benjamin Warfield, que eu não morro de amor, que é um dos pais do sensacionismo. Mas veja, quando ele estava na lua de mel do casamento dele, a esposa dele foi atingida pelo raio, ela ficou tetraplégica durante 49 anos. E ele ficou com ela. Não reclamou, não murmurou, sabia que Romanos 8:28 era na prática que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu eterno propósito. Ele não podia passar mais de 3, 4 horas ensinando ele a retornar para casa. Isso é um exemplo no que se diz respeito à nossa vida conjugal. Não é? Mas o relógio não é convertido, irmãos. Veja um horário aí. Começou, era 8:20. Já é 8 e... 9h34. 9h34, né? Se alguém quiser, pode ler essa parte aí, ó. Deixa eu ver aqui. O seu discurso epidílico aos sofrimentos... Epidídico, tá, deixa eu abrir parênteses. Epidídico é louvor ou censura no discurso, né? Nesse caso, Paulo está louvando, né? Show. Então, o seu discurso epidílico ao sofrimento, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, conforme está descrito lá em 1 Coríntios 1:17. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. 1 Coríntios 2:3. Sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Parece um paradoxo, né? 2 Coríntios 12:10. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não me gloriarei, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12:5. A.T. Robertson, né? Que Jesus escolheu seus discípulos dentre artesãos e pescadores. Ele ignorou os seminários teológicos rabínicos nos quais o impulso religioso havia morrido e o pensamento se cristalizara. Ele ignorara as escolas de hoje, ele ignoraria, no caso, né? Ignorara? Ou ignoraria? Ignorara. Ah, tá. As escolas de hoje, se os professores e alunos fecharem a mente para ele. Veja, essa percepção, né? Muitas pessoas mudam isso com a ideia. Seja bem-vindo aí, meu querido amigo Alexandre, tá certo? Alexandre aí que morou um tempo, foi em São Paulo, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, mestre. Veja, essa ótica... Ignorará. Ignorará, né?
vamos lá, essa perspectiva, não é, de Paulo em relação ao sofrimento deve ser algo assim. Eu já fiz me chamaram para pregar uma vez, isso há 8 anos, 8 não, faz mais tempo. Há 9 anos, né, e me chamaram, eu falei sobre a questão da resiliência. E a gente vai falar sobre isso depois. Da resiliência e da psicoadaptação de Paulo, que tem a ver com o sofrimento. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra emprestada da física, né? É um material que estica, mas não se quebra. Que o material mais resiliente que se tem hoje, que ele se adapta à realidade, é a água. A água ela consegue se adaptar a qualquer ambiente. E o que é a psicoadaptação? A psicoadaptação é a incapacidade humana de reagir a imagens repetidas. E é uma faca de 2 gumes. Por exemplo, suponhamos aí que meu amigo, não sei se Caio está na live. Está na live, Caio, ainda? Eu tô na live ainda. Tô. Vossa Senhora levantou a mão e não falou nada. Eu conversei com o senhor. Não, é que eu mandei uma pergunta no chat. No WhatsApp, foi? Não, no chat aí, no chat eu mandei uma pergunta. E como é que eu vejo o chat aqui que eu não estou vendo nada? Estou vendo aqui o chat. Deixa eu terminar a ideia do meu raciocínio. Faz tempo isso? Marcela. Não tem nada aqui no chat não, viu, Caio? Depois escreva aí. Mas preste bem atenção. O que é a psicoadaptação? Suponhamos que Caio, amanhã ele vai comprar uma BMW. E essa BMW, ele acabou de comprar, a emoção dele em relação a isso vai ser algo esfuziente. Ele vai entrar no carro, vai ter aquele prazer, sentir aquele cheiro, né, de novo. Vai andar no carro, né, vai lá em Boa Viagem de meia-noite, botar 300 lá na Avenida Boa Viagem. Um ano depois, o sentimento que ele vai ter de entrar no carro vai ser o mesmo sentimento que ele abrir a porta do banheiro da casa dele. Não vai ter nada. Isso é a psicoadaptação. Tem um lado ruim, não é? Filipenses 1:15 e 16. Vamos dar uma analisada aqui. O que é que acontece? Caio, né, não vai ter a mesma reação. É o que acontece com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em determinados momentos que foi citado aqui, porque sinto prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. O sofrimento que Paulo tem nessa perspectiva de psicoadaptação não deixou o seu coração como uma pederneira, mas ele entende que, devido às suas experiências em matureia cristã, ele sabe que ele passou por esse sofrimento de forma proposital. E diga-se de passagem para que ele ficasse mais forte. Filipenses 1:15 e 16, né, Caio? Vamos lá. Uhum. Assim é porque, nesse contexto aqui, né? E o seguinte, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Porque a situação é a seguinte, viu, Caio? É que se Paulo, o que essas pessoas pregavam, e elas estando livres, né, não estando na cadeia, é porque essas pessoas diziam que pregavam o evangelho genuíno, e por pregar o evangelho genuíno, eles não estavam presos. E Paulo pregava um falso evangelho, por isso que ele foi preso. O que tem a ver com a relação da semiatologia aqui, não é em relação a Paulo ou a essas pessoas? Caio? Oi. É em relação Oi, a Paulo ou a essas pessoas? Porque essas pessoas realmente, elas não praticaram a semiatologia. Se assim o fizessem, nunca acusariam Paulo dessa situação, e se eles tivessem consciência disso, eles sabiam que Paulo estava
estava cumprindo a questão da sua filosofia do sofrimento a partir da ótica de abjetar toda a sua vida e a sua renúncia, inclusive ser preso pela causa de Cristo. Pelo menos é essa forma aí que a gente enxerga. Certo aí, Caio? Certo, certo. Vamos, você quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, só era essa dúvida mesmo. Certo, mas bem pertinente. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que a gente tem mais assunto para tratar sobre isso. Nós temos 20 minutinhos aí para a gente ou falar 10 e se alguém quiser acrescentar alguma coisa, tiver uma pergunta, a gente dá continuidade. Deixa eu ver aqui. Ateros, para vocês que não sabem, eu acho que Colosso sabe quem é, né? Ateros só a mente mais brilhante do grego, na história do cristianismo, tá certo? Divina senso angústia é o que a gente já falou. Primeiro, assiduidade divina. O que é inassiduidade? É uma pessoa que falta, não é isso? A um determinado lugar. Assiduidade divina é que Paulo, ele sempre tem assistência da parte de Deus na sua vida. Paulo ia participar do naufrágio. O que apareceu perto dele, hein? Um anjo. Disse a Paulo, Paulo, não temas, ninguém que está aqui vai perecer, porque eu tenho muitas pessoas para você pregar o evangelho. Assistência divina, não somente direta a partir de uma teofania, tá certo? Porque você vê, Atos capítulo 16, Paulo tentou ir para a missa e o Espírito Santo disse não. Paulo foi a Bitínia e o Espírito Santo disse não. Ele tentou ir a Samotrace e o Espírito Santo disse não. Quando é à noite, ele tem o quê? Um sonho. O que acontece? Um varão macedônico chama Paulo no sonho para que ele vá para Macedônia. O que acontece? Paulo vai para Macedônia, nós sabemos o know-how da história, ele expulsa o espírito de pitonisa e de adivinhação que tem naquela mulher. Veja, Paulo vai para a cadeia, a parte mais tétrica da cadeia, prisão interna. O que Paulo faz? Murmura, reclama. Meia-noite, Paulo e Silas. ele e Silas ora na cadeia, os presos ficam observando uma assistência divina direta, um terremoto na Europa. O carcereiro fica preocupado porque a ideia é que ele ia pagar com a sua própria vida se as pessoas fossem soltas da cadeia. Ele pergunta a Paulo, rapaz, o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? Ele queria uma salvação em relação para não morrer na mão do Império Romano. Aí Paulo deu a melhor resposta, não só nessa vida, mas eterna. Ó. Crê no Senhor Jesus Cristo, Atos 16, 31, e serás salvo, tu e a tua casa. A igreja em Filipe nasce a partir de um sofrimento. Veja, assiduidade divina. Assiduidade quer dizer o quê? A assistência divina pertinente em relação à vida do apóstolo Paulo. Vamos lá. Experiências indeléveis. Experiências que não se podem apagar. As experiências paulinas são tão potentes, preste bem atenção, que existe dentro da psicanálise uma coisa chamada de logoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Na logoterapia, que é a partir da palavra, no mundo da espiritualidade, pessoas utilizam o sofrimento de Paulo como arquétipo para que as pessoas sejam livres das suas angústias. As experiências de Paulo são algo inenarráveis. Paulo, não é à toa que ele é conceituado como doutor gentil. Né, essa expressão em latim, uma pessoa que viveu, segundo Charles Ferguson Ball, no livro Tempo dos Apóstolos Paulo, o apóstolo Paulo, ele andou a pé, de navio e a cavalo, 53 mil quilômetros. Paulo viajou 3 continentes. Europa, Ásia e Oriente Médio. Veja, Paulo, ele é tão conceituado que dentro da cadeia, quando ele vai dar um discurso lá na cadeia em Cesareia, o imperador Félix da época diz, Paulo, as muitas letras estão te deixando louco. Estudante.
Paulo, da cadeia, meus amados irmãos, escreve 5 cartas. E uma delas, ele ainda pede para ajudar mais. Dentro da cadeia, sabendo que ia morrer. 2 Timóteo 4:7. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E no verso 11 ele ainda diz o seguinte, olha, traz os meus livros e os meus pergaminhos que deixei na casa de Carpo, quando fores a Troade. São experiências marcantes e maravilhosas. Livros que foram feitos através da vida do apóstolo Paulo. A desmeritocracia, porque Paulo, já falei sobre isso, Paulo não vê mérito nenhum no que ele está fazendo. Pelo contrário, ele atribui tudo o que ele tem a partir da graça divina. E a semiatologia, ela é um antídoto contra a filáusia. Você sabe o que é filáusia? Filáusia é soberba, orgulho, jactância. Efésios 2:8, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se jacte, se vanglorie. Porque somos feituras dele, criado em Cristo, pré-ordinado para as boas obras. Tudo que Paulo tem, tudo que Paulo conquistou, tudo isso ele atribui à pessoa de Cristo. E a prova é disso, meus irmãos. E eu vou encerrar com esse texto aqui. É o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, para mim é um dos versículos mais bonitos existentes da Bíblia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. Que Jesus veio salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando essa prática da semiatologia ela é colocada em pauta, não existe espaço para orgulho. Veja o que eu vou dizer aqui, porque eu sei muito bem dessa história, dessa situação. Eu tenho um amigo meu aqui, que ele é professor de alto, Leandro Bezerra, um homem de uma mente brilhante. E um determinado teólogo aqui, da região até daqui, né? Da onde eu moro, Paulista, disseram para ele, olha, fulano de tal, Leandro passou em primeiro lugar para fazer o mestrado na Universidade Federal. E sabe o que ele disse como resposta? Avisa para ele estudar 15 anos para ele poder conversar comigo. A maioria das pessoas que estão prestes a cair, ou que já caíram e não sabem, foram pessoas que mergulharam com orgulho. Orgulho é que nem mau hálito. Quem tem, nunca sabe que tem. Você chega perto dessa pessoa, você vê aquele estado de putrefação, fétido na alma daquela pessoa. Com Paulo não existiu isso não, meus amados. Ele estava a serviço do reino de Cristo e ser achado dele. Meus queridos irmãos, ela está com o microfone aberto. Vou fechar aqui o microfone de Caio. É demônio puro na vida dele. De quem, Flávio? De Caio não, né? Não, de Caio não. Do teólogo lá que mandou estudar 15 anos. Mandou estudar 15 anos, meu amigo. Só para você ter ideia, né? Porque o pessoal não entendia essas questões, né? Desse antídoto contra a filáusia. Meus queridos irmãos, alguém tem alguma pergunta, meus irmãos? Ô, professor. Diga, reverendo. É muito interessante quando Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, que ele vai dizer que quando vieres, traz a capa, né? Uhum. Paulo sabe que vai morrer e pede para Timóteo, vem depressa, a necessidade afetiva, né, de Paulo, né? É verdade. Ele vai dizer também, traga a capa que eu deixei em Troade, a necessidade física por causa do frio. Também, né? É utility, não é? Também tem outro sentido aí, né? Porque Paulo também utilizava como identidade judaica, né? Judaica não, identidade do povo judeu, do povo hebreu, do povo israelita, né? Também é isso. E ele acrescenta dizendo, e os livros? O homem quer morrer e quer morrer lendo, né?
É justamente isso. E tem gente que está bem viva e não quer estudar, né? Pois é. Pois é, né? E traz os pergaminhos, né? Necessidade espiritual, né? Os livros. E os pergaminhos. Mente intelectual brilhante, né? Fez da cadeia, o diabo, sem saber, colocou o maior missiólogo da história da igreja, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta, alguma coisa desse tipo? Se vocês... Pastor Rui, vamos fazer uma oração aqui. Pedir aí que nosso irmão Jefferson, meu amigo Jefferson, vamos orar encerrando aqui, tá certo? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar no grupo, tá certo? Foi um prazer inenarrável estar com vocês. E qualquer coisa, a gente tem mais coisa para falar sobre a hematologia, mas eu vou deixar esse slide lá, tá certo? Para vocês. E a gente vai tratando alguns assuntos no meio da semana também. Quem sabe aí para estarmos juntos, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Pedir aí, ora aí, Jefferson, pela irmã do pastor Rui, que fez uma cirurgia, né, caráter de urgência, né, e graças a Deus ela está bem. Vamos orar por todos, né, pela família. Se alguém tiver algum pedido aí de oração, eu quero peço que ore pela minha família, pelas questões empregatícias e pelo pessoal no curso, né, que a gente possa estar aprendendo juntos. Vamos orar. Pode orar, professor? Pode sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por este momento. Meu Deus, queremos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que daremos nós ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida do professor Jacques e sua família. E pedimos uma intervenção divina sobre a sua família, meu Deus. Meu Deus, a irmã do pastor Rui, que saiu da UTI. Meu Deus, no nome de Jesus, a recuperação a ela, maravilhosa. A melhor equipe médica atendendo ela, Senhor, com a maior atenção da vida, meu Deus. Queremos agradecer também por todos os participantes, por todos que querem aprender, Senhor, mais um pouco, todos aqueles que têm um chamado ministerial. Senhor, no nome de Jesus, vai nos capacitando, Senhor, vai iluminando o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos para enxergar, meu Deus, o sentido do verdadeiro evangelho, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, em paz, nós vamos deitar, logo pegar no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos de aprendizado, de conhecimento. Meu Deus, no nome de Jesus, continue usando o Teu filho, o Teu servo, para ensinar, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para ele formar discípulos, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Muito obrigado mesmo. E vai ficar gravada a aula, tá certo? Amanhã eu já jogo no grupo já e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tá ok, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Amém, graças e paz a todos. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Fica na paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém, pastor? Fique na paz, mestre. Amém, querido.